Dar uma boa noite a todos e a todas. Nesta noite eu quero dar um esboço de uma pregação. Esse esboço meu eu quero compartilhar com vocês pelo YouTube. Quero falar sobre hoje algo bem importante para os dias atuais e para a nossa mocidade. Não só para mim, como pode conversar com você aí. Então vamos lá. É, eu quero falar que eu quero agradecer a Deus, porque sem Deus eu não estaria aqui, não estaria pregando para vocês, não estaria evangelizando. Sei que o meu canal só tem 4 inscritos, bem pouco, mas eu quero ajuda. Eu vou compartilhar esse vídeo no meu primeiro canal e no meu segundo. Então peça na palavra que Deus pode ter para você da mocidade, que você está se escondendo aí, que eu estou sabendo. Vamos lá. Abrimos nossa Bíblia em Joel, capítulo 1, versículo 14, que Deus fala o seguinte: prolongai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai com todos os anciões, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Podemos, amados irmãos, entender ampliando esse versículo. Podemos ver que o que está se tratando logo no início, o título, vamos ver a carestia causada pelos gafanhotos e pela seca. O que tinha acontecido nessa época? A época de Joel não é afirmada, porque na teologia bíblica tem uma época específica de cada livro, não é certeza, porque ninguém estava lá vivo. Alguém que estuda teologia, óbvio, que estava lá presente no momento. Mas o que podemos saber é que cada é por volta de séculos antes de Cristo, deixa eu me lembrar, Jeremias. Eu preciso ver aqui bem rápido quantos séculos se passa Jeremias e quantos séculos se passa Jeremias, o livro de Jeremias. Eu não consegui achar a informação, mas é por volta do século. O primeiro é por volta dos séculos 627 a.C., o primeiro período do livro. Antes do livro, né? 627 a 609 a.C. Então vamos ver que se Joel fala depois de ter lido, a gente pode ver algumas como ele usa versículos de parte da Bíblia. Exemplo, Ezequiel, ele usa umas partes da Bíblia como podemos ver aqui sobre no terceiro capítulo de Joel. Podemos ver que no título do versículo 18 ele fala a restauração de Israel. E esse termo já foi usado em outros livros antes de Joel. Então podemos ver que Joel estava num período muito difícil, como sempre, profetas. Os profetas do Antigo Testamento nunca estavam num, como eu posso dizer, num período bom para eles, era sempre um período ruim. Daniel estava no cativeiro babilônico. Amós, ele é do reino de Judá. Tem vídeos, né? Eu vou botar na descrição os links dos vídeos que se encontram, né? Falando sobre isso, sobre a divisão do reino de Judá e reino de Israel. Mas se você já tem uma base, então está bem. Vamos ver, né? Que esse livro é um livro que conversa muito com a atualidade. Os profetas menores em si conversam. Do primeiro capítulo até o terceiro capítulo, podemos conversar e entender que o Antigo Testamento conversa com a atualidade, como, recapitulando, tive que dar uma pausa, Joel estava no momento de praga de gafanhoto, que tinha 4 tipos de gafanhoto. Vamos ver, né? E vão falar sobre esses 4 tipos. Deixa eu achar. Aqui, ó. O que deixou o gafanhoto cortado
comeu o gafanhoto migador. O que deixou o migador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Vamos entender que isso estava acontecendo pela teimosia de Israel. Israel, vamos ver no texto histórico e bíblico, é um povo muito teimoso a Deus. Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo, como se fosse aquele irmão na sua fé que você conhece. Teimoso, né? Não é aquele, muitas vezes teima sabendo que está errado, que está pecando. Isso acontece muito na igreja hoje em dia. Mas Joel, sabendo a misericórdia do Senhor Jesus, sabe, Senhor Jesus não, naquela época era Deus, né? Porque o Messias ainda não tinha vindo. Podemos ver que ele sabia a misericórdia, ele sabia a Torá, ele sabia a Bíblia. Ele falou sobre a misericórdia do Senhor Jesus. Então vamos prestar atenção. Deus poderia perdoar, só que capítulos depois vamos descobrir outras coisas. Por quê? Por que o motivo dos gafanhotos? Vamos ver que os sacerdotes daquela época eram sacerdotes que estavam errando. Vamos ver, irmãos, amados irmãos, nesta noite. O que eu quero falar com isso? Joel estava falando sobre o arrependimento, ao chamado do arrependimento. E um povo teimoso estava teimando. Então, o que Joel ia fazer? Ele deveria, primeiro, não era nem para ele falar para o povo chamado, era para vir primeiro os sacerdotes. Mas se os próprios sacerdotes estavam em pecado, teimosos, Deus já tinha falado que o dia do Senhor ia chegar. Vamos ver que o povo teimou. Vamos ver isso em Jeremias. Vamos ver isso em Ezequiel. Vamos ver isso em vários outros livros. Então vamos ler o capítulo 2 agora de Joel. Joel capítulo 2, versículo 12, 15 e 16. Eu vou ler. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e pranto. Agora vamos ler Joel, capítulo 2, versículo 15 e 16. Logo os dois, para não demorar muito. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai-o, a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, saia o noivo da sua recámara e sua noiva do seu aposento. Chorem, olha, eu vou ler mais um versículo para terminar a parte de Joel e continuar, na verdade, porque eu ainda vou recapitular mais um pouco. Eu vou voltar para Joel, capítulo 2, versículo 1, que eu não tinha lido, eu pulei. Então a gente vai voltar, porque aí que eu vou juntar tudo para vocês entenderem. Chorem, ó sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, o Senhor, e não entregues a tua herança ao óbvio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Vamos ver, amados irmãos, que o povo de Israel tinha dois grandes problemas. Primeiro, teimosia. Segundo, não obedecer à Torá.
Torá é o que? A lei. O povo de Israel hoje em dia, ainda hoje em dia, acredita muito e muito na Torá, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, eu acho que está embaiado, eu acho que é Números, Levíticos e Deuteronômio. Só que podemos ver também que mesmo o povo sabendo da Torá estava teimando. Ele mesmo não está fazendo o que a Bíblia mandava fazer. Os sacerdotes estavam desonrando a palavra de Deus. Por isso que Deus deu o castigo. Deus não é mau. Deus é bom. Deus não ia fazer isso à toa. Não ia mandar 4 tipos de gafanhotos para a geração e para seu filho, para Israel sofrer. Isso foi por causa que a desobediência. Mas, Miguel, o que isso tem a ver com o que você tinha falado sobre a atualidade? Calma que eu vou chegar aí. Vamos ler. Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz do rebante no meu santo monte. Perturbar-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Podemos ver que Deus tem misericórdia nos versículos do capítulo 2 avante, muito mais avante. Mas podemos ver também que no início do livro ele fala: tocai a trombeta em Sião e dai voz rebante no meu santo monte, perturbai-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor que se refere é ao dia, né, da volta de Senhor Jesus, da volta do Messias, mas também está falando sobre o castigo e a ira de Deus. A ira de Deus pode durar uma noite, mas de manhã vem a sua bondade. Não é um dia. A sua ira pode durar uma noite, mas a sua glória e sua misericórdia dura para sempre. Deus sempre foi misericordioso com o povo de Israel. O povo de Israel estava teimando. O povo de Israel não estava mais pregando dentro das sinagogas. Daquela época, as sinagogas, eu acho. Eu não tenho... Por favor, me perdoem, porque eu não tenho um guia teórico. Eu quero pegar a mensagem. Eu não tenho dinheiro, né? Muito dinheiro para pagar livros de teologia sobre Joel. Eu leio estudos, então entendo pouco. Vamos também abrir em mais um versículo para desfechar e o resto eu vou falar oralmente que a explicação desses versículos para vocês todos entenderem. Porque eu peguei 1, 2, 3, 4. 4 versículos. Vamos lá. Abrir Mateus, capítulo 16, versículo 15. Ai, é Marcos, é Marcos. Aqui. E dizes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amados irmãos, vamos entender o que o versículo do Novo Testamento, um versículo do Novo Testamento, consegue conectar a mensagem com versículos e capítulos diferentes de outro livro do Antigo Testamento. Vamos lá. O que eu quero fazer essa noite? Podemos ver em igrejas. Eu vou falar, espero não ser cancelado. CBB. Eles querem que não leiam a Bíblia nos seus cultos. Teve um caso de um irmão, não me lembro bem o nome, mas isso foi um caso que apareceu e repercutiu muito, porque ele estudava teologia
Tem um livro dele, teologia, que ele bota lá, né? Seu nome. Então, vamos ver. Podemos ver que até hoje isso acontece. Os sacerdotes, antigamente, teimosos. Pastores de hoje em dia, teimosos. Pastores da CBB, teimosos. Vocês estão me entendendo? Marcos está falando para ide, não, ide pegar o evangelho a toda criatura. Mas como a gente vai pegar? Como você vai pegar se você não lê a Bíblia? Se você é desobediente ao Senhor? O povo de Israel estava nessa situação. Primeiro, não estava lendo a Bíblia, não estava obedecendo a Torá. Isso é bem antigo de Israel, não é novo de Israel, não. Essas coisas que aconteceram em Israel nesse tempo da Bíblia, podemos ver que já acontecia bem antes de Ezequiel, mas podemos ver também que a ordem não é cronológica, mas se a gente contar pela ordem de livros, isso já acontecia muito antes de Joel. O povo estava teimando e o dia veio, o dia da cobrança. Mas não foi uma cobrança só, os pecados eram inúmeros. Então podemos ver o quê? Gafanhotos, seca. Já não basta, né? Mas antes teve o quê? O cativeiro babilônico, porque o povo era teimoso. Podemos ver que isso vai acontecer. Irmãos de igreja, pastores que, né, seriam sacerdotes como exemplo, teimando, mandando não ler a palavra de Deus. Isso se ressalva muito aos neopentecostais e a CBB. Por que neopentecostais? Porque eles são um caso muito distante, muito difícil de falar. Nesse vídeo eu não vou abordar muito sobre a CBB. Isso está acontecendo, vamos ler a Bíblia. E podemos ver isso na nossa mocidade, até nas assembleias. Isso é muito triste. Não pegando o Evangelho, não lendo no Antigo Testamento, não pesquisando sobre teologia. E aí tem que espalhar essa mensagem, a Bíblia. A gente não é só aleluia, glória a Deus, pulando, fazendo festividade, aleluia. Temos que pegar essa palavra aqui. O Senhor é misericordioso, mas também a sua ira virá. Vamos ver, tem tanto irmão que se envergonha do evangelho, coisa feia. Não é feio você ter vergonha da palavra do Senhor. Todo mundo tem no início ai, será que eu pego, eu tenho medo, não sei falar. Mas ficar com esse medo e nem tentar, aí é ruim. É isso que eu quero falar hoje nessa noite. Devemos falar sobre que o castigo vem. Em Joel, o livro todo fala sobre o primeiro capítulo e o segundo capítulo falam muito sobre a misericórdia de Deus, mas também fala sobre sua ira. O que o livro em si quer dizer é que o Senhor é bom, o nosso Deus é bom. Então, por que hoje eu quero falar agora em minhas palavras, não só na Bíblia? Óbvio que tem fonte bíblica, né? Mas eu quero falar. Então, por que a gente se envergonha de pegar o Evangelho? Nós, jovens, temos energia, temos que pegar o Evangelho. A gente, adolescente, tem que pegar. Eu tô aqui lendo a Bíblia para falar de Deus, como Deus é bom e gracioso. Se Deus não fosse bom, ele falaria: não, vocês já estão salvos, né? Então deixa o resto. Mas Deus é bom. Deus fala para a gente pegar o Evangelho, para anunciar a salvação que o Senhor pode dar para o perdido, para o cego da vista, para os presos no pecado, vício, serem libertos. Podemos ver que isso entra muito na Bíblia, sobre como Deus é bom, o Senhor em si, Jesus, Espírito Santo, Senhor. É isso que a gente deve pegar, sobre a misericórdia de Deus. Devemos pegar que é só misericórdia, Deus perdoa todos os nossos pecados e não vem castigo, não, irmãos. Podemos ver tantos evangelhos aí,
Ai, evangelho da prosperidade, a misericórdia de Deus é assim. Você pode pecar, e não vai viver o castigo. Também esses ministérios da prosperidade falam, não, a gente, você se confiar em Deus e para nossa igreja, você não vai ter mais problema, é só beber uma água ungida. Não, irmãos, a nossa mensagem que a gente pega é sobre restauração e o juízo de Deus. Só que Deus, ele fala, nós pecamos e podemos ver que tem uma promessa em Joel. Eu vou ler com vocês. E acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, irmãos, se Deus tinha prometido isso no Velho Testamento e se cumpriu, irmãos, vamos ter visão e vamos procurar a Deus, vamos evangelizar. Tem tantos jovens, meus amigos, que saem da igreja por causa de besteira. Ou criança, eu conheço uma amiga minha mesmo, Emily, que ela era evangélica, mas por causa que teve uma discussão, não, errei, discussão boba com a irmã da igreja, porque ela quer beber água direto, que tá errado. A irmã foi reclamar porque não estava tendo reverência a Deus, ou ela. Então, irmã, temos que pegar para essas pessoas que acham que, não, se eu estou na igreja, eu não posso não posso levar reclamação, porque eu sou ungido no Espírito Santo, eu acho, concordo com isso, eu sou irritado assim mesmo. Não, irmãos. Perdão se realmente minha palavra não estiver boa e não entendo no coração de vocês, mas eu quero perguntar, mesmo que esses minutos que eu tenho de gravação, que eu gravei de frente a frente, que eu li versículo por versículo, e talvez a minha mensagem usando Marcos 16 e 15 não tenha se juntado bem, eu tenho certeza que Joel foi bem importante. Eu quero falar uma frase que eu mesmo inventei, eu tenho certeza disso, que profetas grandes vinha de profetas pequenos, e profetas pequenos fazem profetas grandes. Vamos ver que, olha os profetas pequenos, a importância gigantesca que eles têm na Bíblia. Joel é importante, mas tem uma questão, tem uma grande questão. Nossos jovens não querem pegar o Evangelho. Nós devemos ajudar aos jovens. Eu sou um jovem, eu tenho 12 anos, eu não sou um adulto. Eu falo como se eu fosse um adulto, mas não. Eu imito algumas pessoas, talvez, né? Eu vejo pregações, eu estudo. Eu sei que eu só tenho 12 anos e que eu procuro a Deus todo dia, mas eu sei que Deus é importante. Eu sei que a promessa de derramamento do Espírito temos que parar, porque tem tanto jovem que não fala, só usa um versículo, amém? E para de evangelizar. Isso é triste, irmãos. Irmãos nossos na fé que estão caídos, que precisam de ajuda para se levantar. Então, o que eu quero passar esta noite não é uma mensagem a qualquer, não. É uma mensagem que Deus está falando. Bora ver agora, vamos, abre as suas Bíblias. Abre não, deixe fechadas. Eu vou ler aqui para terminar a nossa pregação. Um esboço de uma pregação minha. Eu tô treinando, talvez eu esteja errado, então eu peço ajuda. Joel capítulo 3, versículo 18, 19 e 20. Vou ler. E há de ser que naquele dia os montes deslatarão monstros, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água.
sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Agora vamos sair disso. Agora podemos ver a restauração de Israel. Só que podemos ver que esse versículo é bem profundo para mim, profundo também seja para vocês, porque ele fala sobre a restauração de Israel. E se Deus restaurar Israel, Deus pode restaurar muito mais, meus amigos. Israel pecou contra Deus. Israel foi desobediente a gerações e gerações, décadas. Ele não está falando, pode ser que esteja falando sim do material, né? O físico de Israel, o país em si, mas ele está mais falando do lado espiritual, a restauração do povo de Israel. Podemos ver, né, que vai ter uma nova Jerusalém. Deus está preparando uma nova Jerusalém desde antigamente. Deus sabe que nós temos um dever, uma missão. E Ele nos manda ir e pegar o evangelho toda criatura. E esse é o evangelho que nós devemos pegar. Não é evangelho da prosperidade, que tudo vai dar certo. Porque Jesus mesmo falou, eis que nesse mundo tereis aflições. Então Deus quer que a gente pegue o real evangelho, o evangelho na Bíblia. É isso que eu quero falar essa noite. Agradeço, né, por vocês terem me escutado. Fechando a Bíblia agora. E eu espero que essa palavra entre, como está escrito. A palavra do Senhor é mais afiada do que uma lâmina de 2 gumes. Penetra até o fundo da alma. Isso está escrito na Bíblia. Pode ver. Se eu errar uma palavra, me perdoe. Não sou perfeito. Não sou tão bom assim. Estou iniciando. Só dou saudações básicas. Mas eu me esforcei e eu espero um agradecimento meu, da minha parte, para vocês.